Mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Na Cama. O vídeo de hoje eu vou falar sobre universos paralelos. Pelo menos uma das teorias de como funciona, de como seria, de como existiria, se for realidade, a questão de universos paralelos. E vou falar um pouco também de Fórmula 1, porque eu vou usar o Ayrton Senna e a Fórmula 1 como exemplo de universo paralelo, porque eu acho que é uma forma simples de ilustrar e também uma forma interessante de falar da Fórmula 1 para quem não entende muito. Bom, para quem não conhece muito o Ayrton Senna, também vai um pouco da história dele. E já começa o seguinte, né? O Ayrton Senna era o piloto de Fórmula 1 que morreu em 1994 devido a um acidente que ele teve na corrida do Grande Prêmio de Monza, na curva da Tamburello, batizada de curva Tamburello. E qual que é a questão? Isso é o universo que a gente vive. A nossa vida aqui, encarnados no planeta Terra e tal, é o que a gente sabe, é o que aconteceu, é fato. E antes de entrar na questão do que seria o universo paralelo, vamos falar um pouquinho da vida do Ayrton Senna para poder usar os exemplos dentro do que seria o universo paralelo. Em 1990, 91, por aí, o Ayrton Senna não estava satisfeito com a McLaren, que era a equipe para a qual ele pilotava. Então, o que acontece na época era a McLaren, que tinha responsabilidade sobre o carro, chassi, aerodinâmica, uma porrada de coisa, além da montagem do motor, e como o motor ia interagir com os outros componentes do carro, né, embreagem, etc e tal. Os motores fornecidos pela Honda e o Ayrton Senna como piloto. A Honda e o Ayrton Senna fizeram uma parceria muito forte. Inclusive o Ayrton Senna ficou amigo do Soichiro Honda, que foi o cara que fundou, que montou a empresa Honda, que é a empresa automobilística. Até chamar Honda justamente por causa do nome de família do Soichiro, que é a Honda, né? É uma coisa óbvia. E até hoje é a família que administra, são os filhos dele que administram a Honda. E é uma das poucas empresas automobilísticas que ainda pertence à família do criador mesmo, porque a maioria das empresas automobilísticas mundo afora são multinacionais. Mas enfim, com o motor da Honda estava tudo de boa. A potência e tal, o Senna estava satisfeito. Mas com a aerodinâmica do carro, com o rendimento do carro, ele não estava satisfeito. E o que acontece dentro da Fórmula 1? Todo ano sai um regulamento novo, a FIA lança um regulamento novo. FIA, que é a organização, né, que regulamenta o esporte, né, de automobilismo e tal. E esse regulamento é feito pelos chefões lá da FIA, né, o Bernie Ecclestone, que é o chefão da Fórmula 1 e os sócios dele, e provavelmente os sócios e donos das grandes empresas, né, como a Honda, a Ferrari, a McLaren, a Renault, etc e tal. E as equipes têm aí um prazo de uns 3 meses mais ou menos, 4 meses, 6 meses às vezes, para adaptar aquelas mudanças. E essas mudanças, todo ano, o que acontece? Entra alguma cláusula nova, sai alguma cláusula, alguma outra cláusula é alterada, de acordo com o interesse deles. E uma pequena parte disso, digamos 10%, de acordo com o que os pilotos passam para o chefe, para o Bernie Ecclestone e assim por diante. Inclusive o Ayrton Senna era, na época dos anos 80 e 90, que foi a época que ele se tornou piloto de Fórmula 1, era um dos caras mais ativos quanto a isso. Era o que mais brigava quanto a isso, que ele visava muito a segurança do piloto e a competitividade, a esportividade do automobilismo. Que o melhor piloto deveria sempre ser aquele que vencesse. E vencesse por mérito do piloto. E não por mérito de ter o melhor carro, de ter a melhor equipe, da equipe ter mais grana para investir no carro, etc. Existem algumas manobras, para quem é piloto, sabe disso. Existem algumas formas diferentes de pilotar. Existem algumas manobras de ultrapassagens mais arriscadas, tanto para o piloto que está executando a manobra, quanto para o que está sendo ultrapassado, que o Senna era a favor de que tivesse essas manobras, apesar do risco. E para isso, algumas alterações na pista e tal, no carro precisariam ser feitas. Em várias pistas e no carro de modo geral. Já as empresas
as empresas que estão dentro da Fórmula 1, elas visam o quê? O lucro. Porque elas usam a Fórmula 1, assim como outros esportes automobilísticos, para vender o nome da marca, para que depois o cidadão comum, né, como que fala, consumidor, lembrei a palavra, o consumidor vai lá e se interessa em comprar aquela marca, e se interessa em comprar veículos daquela marca e tal. Então sempre tinha essas tretas daí. E o que aconteceu em 91, 92, de 91 para 92, o Senna já estava querendo sair da McLaren por causa dos problemas do carro, e ir ou para a Williams ou para a Ferrari. Tanto que ele já sabia que, de acordo com o regulamento, e quem é interno lá da Fórmula 1 sabia, que as Williams iam ser grandes e que a Ferrari também ia ser grande. Tanto que aconteceu de 92 a 93, as Williams serem praticamente imbatíveis. Até eram chamadas de carros de outro mundo e tal. E porque elas foram desenvolvendo componentes eletrônicos que melhoravam a questão aerodinâmica, que injetavam o combustível mais rápido no tanque, faziam o combustível queimar mais rápido para ter mais potência. O volante era mais macio, que, acreditem ou não, na época os volantes de corrida não eram hidráulicos, era tudo durão mesmo e tal. Então, assim, aconteciam as mudanças, os pilotos que estavam lá dentro sabiam que as mudanças iam acontecer com uma certa antecedência, e antes até de acontecerem. E o Senna queria muito ir para a Williams, porque seriam carros bons. Só que acabou que ele não foi para a Williams e tal. E outro motivo que aconteceu também nessa época, 92, 93, o Senna foi testado, meio que de brincadeira, digamos, porque não existia vaga, mas é lógico que se ele falasse que queria uma vaga, eles criariam uma vaga para ele na Fórmula Indy, até na equipe do Emerson Fittipaldi, que o Emerson, inclusive pela amizade com o Senna, levou o Senna para testar o carro de Fórmula Indy, porque justamente por causa dessas questões, dessas brigas internas em cima do regulamento, o Senna também não estava tão satisfeito com a Fórmula 1. E ainda teve aquele lance de 88, 89, que em 88 o Prost fechou o Senna antes da curva, eles bateram, os carros, devido à batida, passaram por dentro da chicane, os fiscais de prova fizeram os carros soltarem o carro do outro, que eles ficaram grudados, uma roda na outra mais ou menos, mas sem muito dano. O carro do Senna, por exemplo, ficou só com o bico do carro danificado, a suspensão, que segura a roda nem quebrou nem nada, foi uma batida leve, que estava em baixa velocidade ali na chicane. E aí soltaram, o Senna fez a volta, parou no pit, trocou o bico, voltou para a corrida, venceu a corrida, e meia hora depois ele foi desclassificado porque passou por dentro da chicane, e passar por dentro da chicane é proibido, porque você tira vantagem e tal, porque você corta caminho. Porém, ele não passou por dentro da chicane de propósito, ele passou por dentro da chicane devido ao acidente, devido à batida. E aí depois eles falaram também que o fiscal empurrou o carro, não podia o fiscal empurrar o carro. Mas os carros estavam presos, parados um no outro devido à batida, devido ao acidente, que é uma condição extra normal em relação à corrida, né? Então, uma coisa deveria anular a outra, e o Senna deveria ter sido campeão em 88. Só que aí em 89, na mesma pista, em Suzuka, quem faz a pole larga pela direita, que é o traçado mais limpo. E quem fica em segundo lugar larga pela esquerda. Mas aí estava de novo Senna e Prost. O que aconteceu antes da corrida? Eles inverteram. O Prost, que fez no segundo lugar, largou pela direita, e o Senna largando pela esquerda. E aí no final da primeira curva o Senna bateu de propósito no Prost e recuperou o título, ganhou o título de campeão daquele ano, porque se o Prost não pontuasse em 90, o Senna ia ser campeão, assim como aconteceu em 89. Se o Senna não pontuasse, o Prost ia ser campeão. E aí o Senna foi banido e tal. Por esses motivos o Senna estava meio pé da vida na Fórmula 1 e até aceitou fazer esse teste na Indy, mesmo sabendo que não tinha vaga e tal. Mas por que eu estou falando tudo isso sobre o Senna? Vamos para o universo paralelo. Se existir mesmo universo paralelo, qual que é a parada? No universo paralelo A, que é o que a gente vive, aconteceu tudo isso. Tudo isso que eu falei foram fatos reais que aconteceram, porque é só procurar na história que você vai ver. No universo paralelo B, existe outro planeta Terra, exatamente igual a esse, com as coisas que tem nesse planeta Terra e tudo mais. Porém, o Ayrton Senna, quando ele sofreu um acidente em 94, na Curva Tamburello, ele não morreu. No universo paralelo C,
em 92, o Senna pegou, quando ele foi fazer esse teste para a Indy, ele acabou realmente indo para a Indy e correndo na Fórmula Indy. E lá, pode ter morrido lá em algum acidente lá, em 94, na mesma data, 1º de maio, ou pode também ter sobrevivido ao acidente, porque os carros da Indy já eram mais seguros naquela época. É só você procurar as fotos do carro e as especificações do carro, vocês vão ver. No universo paralelo D, o Senna foi para outra equipe, continuou na McLaren, ele não foi para outra equipe, ele continuou na McLaren e continuou vivo e talvez tenha sofrido um acidente em 94, talvez não. Aí nessa questão dos talvez, dentro desse próprio universo paralelo D, que o Senna continuou na McLaren, sai o outro universo paralelo E. Aliás, D1, desculpe, sai o universo paralelo D1. Ele continuou na McLaren, só que chegou dia 1º de maio de 94, ele morreu num acidente na curva Tamburello, mas numa McLaren. Aí tem o universo D2, não é o Marcelo D2, o universo D2. Ele continuou na McLaren, mas não sofreu aquele acidente em 1º de maio de 94. No universo D3, ele aposentou ali mesmo, 92, 93. Então assim, o universo paralelo é mais ou menos isso. É uma escolha, é uma mudança, é uma diferença em relação a outro universo. Só que essa pequena mudança, essa pequena diferença cria uma reação em cadeia que altera o planeta inteiro, altera a história inteira do ser humano, entendeu? Então mais ou menos os universos paralelos seriam isso daí. Então assim, o vídeo tá aí, paz pra todos, fui. Antes de despedir, devolve a despedida aí. Antes de despedir é o seguinte, isso é uma teoria, não fui eu que elaborei, eu não sou tão gênio assim, nem tão louco para conseguir criar uma coisa dessa, tá? E repetindo, as coisas que eu falei do Ayrton Senna foram fato do Ayrton Senna, foram fato. Ayrton Senna é uma foda, né? Não tem mais de um, a não ser que existe um universo paralelo e tem mais de um. Mas, enfim, são fatos históricos, é só você procurar na história que você vai ver. E a questão é só que eu quis compartilhar com vocês. Eu li várias coisas aí sobre esses artigos de física quântica, metafísica e tal, que dão essas noções de que é universo paralelo, do que não é universo paralelo e tal, e só tentei explicar com as minhas palavras, usando o Ayrton Senna e a Fórmula 1 como exemplo, beleza? Não estou falando que é a realidade, que isso acontece, que isso é assim e tal. Como eu falei, é uma das teorias que existem que explicam como seria, o que seria o universo paralelo, beleza? Agora sim, paz para todos, fui!